O tema de hoje é a melhor divulgação para acelerar os seus 25 mil no mês. Carla, eu não sei divulgar o que eu faço. Muitos dentistas falam isso para mim. Eu preciso aprender a divulgação. Eu preciso aprender a divulgar o que eu faço, divulgar meu consultório, mas eu não entendo nada disso. Não sei nem se pode, não sei nem se é possível, se o nosso código de ética permite. Muitos dentistas têm essa dúvida. Ah, Carla, ou tem essa certeza dentro de si e aí não vão buscar conhecimento em relação à divulgação. Acreditam que não pode fazer nenhum tipo de divulgação. E essa é uma crença que colocaram na cabeça do dentista, que não pode divulgar o que ele faz, não pode falar, não pode ir para a rede social, não pode fazer uma divulgação numa revista. Só que não é bem assim. É claro que existem as restrições, mas existem formas sim de você mostrar aquilo que você faz, sem ficar só divulgando antes e depois, que também isso é muito controverso. Até pouco tempo era estritamente proibido. Agora já tem algumas regiões que tudo bem, que pode, mas não é esse tipo de divulgação que acelera os seus 25 em 1. O seu 25 mil reais no mês. Não é ficar publicando antes e depois. E eu tô falando aqui de redes sociais, mas a gente pode pensar num panfleto também, um flyer, um folder, que você faz uma parceria, por exemplo, pode fazer uma parceria com um médico, por exemplo, deixar um flyer, que é um folder ali, a respeito de você, do que você faz. Um folder para divulgação. E aí, o que você vai colocar ali? Então, vai ficar colocando imagem de antes e depois? Será que é isso que atrai as pessoas para o seu atendimento? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O maior erro que eu percebo nos dentistas que querem começar a divulgar, mas não sabem como, é fazer panfleto. Fazer panfletagem. Panfletagem em qualquer mídia. Eu ensino 18 canais para o dentista atrair pacientes para o seu consultório, para o seu atendimento. 18 lugares diferentes, 18 formas que ele tem de aparecer para o cliente, para o paciente que ele quer atrair. E nessas 18, não importa onde você vá divulgar, se você fizer panfletagem, e quando eu digo panfletagem, não é só o panfleto de papel ali, que a gente tem restrição de fazer esse tipo de ação de divulgação. É panfleto também nas redes sociais. Então, o dentista que não sabe o que fazer, começa a divulgar, erra nesse sentido de fazer panfletagem. Porque fazer panfletagem, criar um panfleto é muito fácil. É só colocar ali o seu nome, consultório odontológico ou as suas especialidades ali, aparelhos ortodônticos, coisas assim, e o contato. Isso é fazer panfleto. Eu não estou nem dizendo consulta grátis, esse tipo de coisa, mas não pode fazer mesmo. Em lugar nenhum, de jeito nenhum. Aí a gente é proibido de fazer. Dar gratuidade, dar algum prêmio, fazer sorteio e a pessoa ter que buscar ali o prêmio no seu consultório, a gente não pode fazer isso. O dentista não pode fazer isso. E aí, fazer panfleto nas redes sociais, panfleto, é simplesmente colocar ali o que você faz e o contato do seu WhatsApp. Agende uma consulta agora. É importante cuidar da saúde bucal. Agenda a sua consulta agora. E aí, se você faz esse tipo de divulgação, quer seja nas redes sociais, quer seja numa revista, ou então num flyer que você vai deixar ali num consultório médico, por exemplo, ou no consultório de um outro colega dentista. Se você faz simplesmente isso, essa divulgação, você não vai atrair pacientes para o seu consultório, ou bem pouquinho. Não é eficiente. Tem uma forma muito melhor de atrair pacientes do jeito certo, com consistência, a médio e longo prazo, e isso sempre está acontecendo, porque no consultório, um consultório que cresce, uma clínica que cresce,
precisa estar sempre atraindo novos pacientes. Esse é um dos fatores, um dos pilares de um consultório que cresce, de um negócio que cresce. Novos clientes chegando, novos pacientes. Então, fazer panfletagem é muito fácil, qualquer dentista sabe fazer, mas é um erro, porque não traz paciente. Traz, ou então traz só aquele que quer saber preço. Aquele paciente que fica perguntando preço. Paciente não, né? Aquele futuro potencial paciente que só fica ali, principalmente nas redes sociais, porque é através das redes sociais que existe aí uma conversa, um contato, e que as pessoas só vão lá nos comentários e perguntam o preço. Qual que é o preço? Eu vejo muitos dentistas fazendo ali panfleto nas redes sociais, né? Um post falando sobre, por exemplo, lentes de contato, colocando ali um antes e depois, e aí comentários ali, quanto custa, qual que é o preço? Então você não está atraindo um paciente realmente bom, aquele que vai se interessar por você já com desejo de agendar e não só de saber preço. Então, essa é uma questão. Isso ainda para os dentistas que já estão divulgando alguma coisa, porque a maioria nem panfletagem faz, não faz nada. Tá com agenda ociosa, sabe que precisa divulgar. Hoje isso não é mistério para nenhum dentista. Tem aqueles ainda que são resistentes, que acham que não precisam, que acham que não devem, que não podem, que isso é comercializar a profissão, mas não é. A maneira que eu vou dizer aqui, o jeito que eu ensino o dentista a divulgar aquilo que faz, é muito bom para os dois lados. Todo mundo ganha. E a melhor divulgação é essa, que todo mundo ganha. E não só o dentista ficar pedindo um agendamento, porque pensa bem, esse tipo de divulgação, que é uma panfletagem, nas redes sociais, numa revista, em qualquer lugar, é o dentista pedindo um agendamento para as pessoas. Isso não é legal, isso é ruim, né? Parece que o cliente está aqui em cima e o dentista aqui embaixo. E ele está ali pedindo para as pessoas agendarem uma consulta. Não funciona. É igual namorar. É igual pedir alguém em namoro. Pensa, panfletagem é simplesmente você aparecer pela primeira vez para aquela pessoa e você dizer para ela assim, quer namorar comigo? Então, ninguém que quer começar a namorar alguém, né? Ninguém que quer começar um relacionamento já vai direto ao ponto. Já chega e fala, quer namorar comigo? Quer namorar comigo até achar uma parceira ali, uma namorada. É preciso primeiro conhecer, chegar, cumprimentar, dizer quem é, fazer um elogio. Tem que ir aos poucos, passo a passo, conhecer, né? Entender se dá liga, se existe algum tipo de energia ali interessante que pode combinar, para depois pedir namoro. Mesmo que, tenha sido ali amor à primeira vista. É preciso ir passo a passo. É uma caminhada, é uma construção, um relacionamento. Um relacionamento é uma construção. O seu paciente e você é um relacionamento. E isso precisa ser construído. E não só construído dentro do seu consultório. Talvez você já saiba que dentro do seu consultório você precisa construir um relacionamento. Gerar conexão, confiança, credibilidade e ter um relacionamento bacana com o seu paciente, com o seu cliente. Mas não é só dentro do seu consultório. Quando você aprende a fazer isso fora do seu consultório, ou seja, antes do atendimento começar, antes dele te procurar, antes dele chegar no seu consultório, ele já chega gostando de você. Ele já chega querendo fechar o tratamento com você. O melhor paciente não é aquele que é indicado? Todo mundo aqui sabe que o melhor paciente é aquele que um colega indicou, que o próprio paciente indicou para um amigo, para um parente.
Por quê? Porque já gerou credibilidade, já gerou confiança em você. Então, aquele paciente já vai vir provavelmente mais aberto, mais propenso a fechar o tratamento. E isso é excelente. Isso é muito bom, porque um dos pilares para chegar no seu 25 em 1, um dos pilares para se tornar referência, para crescer, é fechar mais tratamentos. Então, o paciente indicado é excelente. Só que o dentista que só fica esperando essa indicação boca a boca, o boca a boca offline, ele cresce muito devagar mesmo, né? E aí, o tema hoje aqui é como acelerar o seu 25 em 1. Estou falando aqui sobre acelerar e não ficar esperando boca a boca uma vida inteira. E outra, hoje em dia a concorrência está grande. A concorrência está muito grande aqui no Brasil. Todos os anos são mais 16 mil novos dentistas entrando no mercado de trabalho. Então, você vai ficar esperando boca a boca acontecer? Isso funcionava bem há anos atrás, há décadas atrás. Há décadas atrás. Isso funcionava bem, não precisava grande coisa não. Mas hoje em dia é diferente. É diferente. Só que para divulgar é preciso saber o que fazer, como fazer, para quem fazer, como começar, o que pensar. E aí vamos lá. Qual que é o jeito certo? E aí depois eu vou até contar um pouquinho como eu comecei, né? Qual é o jeito certo? O jeito certo de fazer divulgação, primeiro, é entender para quem que você faz a sua divulgação. Você faz para um potencial cliente, certo? Para um potencial paciente. É isso. Você quer atrair a atenção e o desejo dessas pessoas ou dessa pessoa de agendar uma consulta com você. Então, é preciso entender que existem em qualquer negócio, não só na odontologia, 3 tipos de pacientes, 3 tipos de clientes. Vamos falar aqui em cliente, né? Cliente é aquele que fecha o contrato com você, aquele que diz o sim e que paga pelo tratamento. Esse é o seu cliente, tá? O paciente nem sempre é o seu cliente. Muitas vezes o paciente é o filho, é o adolescente e o cliente é o responsável, tá? Só para diferenciar isso, porque nós temos clientes, né? Eu tenho clientes nas minhas clínicas. São mais de 87 mil clientes que já passaram pelas minhas clínicas. Então, vamos lá. Existem 3 tipos de clientes. Isso é importantíssimo que você saiba. Esse é o primeiro passo antes de pensar na divulgação. Tem aquele cliente que já está procurando, que precisa de você, do seu tratamento. Ele precisa, então ele sabe que ele precisa de um implante e ele quer fazer agora. Então ele tem plena consciência de que ele precisa fazer. Ele tá com uma pulpite, tá com dor, então ele sabe que ele precisa de um cirurgião dentista. Não sabe ainda que é você, né? Porque ele não te conhece ainda. Mas ele sabe que ele precisa de um dentista e é urgente. Pulpite é urgente, né? Dor é urgente. Estética depende. Mas existe aí um grupo que sabe que precisa de tratamento e quer fazer agora. Então, esse é um primeiro grupo. Tem o segundo grupo que sabe que precisa do tratamento, que quer fazer, mas não precisa ser agora. Eu posso esperar. A pandemia tá aí, eu vou esperar. Eu vou ficar em casa mais um mês, pelo menos, esperar aí a vacina, ver se mais pessoas vão ser vacinadas. Então, eu posso esperar 1 mês, 2, quem sabe 3 ou até mais. Então, existe esse grupo também. E existe um grupo muito maior, eu vou falar de tamanhos de grupos aqui, muito maior, que precisa de tratamento, mas não sabe que precisa de um tratamento, por exemplo, periodontal, mas não faz ideia que precisa. Que o seu filho precisa de um tratamento ortopédico, vamos dar alguns exemplos aqui que é bom, mas não sabe que precisa. E não sabe que precisa agora. É aquela pessoa que tem dores, tem cefaleia, acha que é enxaqueca, enfim, dor de cabeça, cefaleia crônica, e que possivelmente o problema é oclusal,
funcional e precisa de um tratamento, mas não faz ideia, nunca ninguém falou isso para ela. Então ela não sabe, ela tá aí passando aí pela vida e não sabe que precisa de tratamento e não sabe, menos ainda, que precisa de você. Então vamos lá, qual que é o tamanho desses grupos? Então são 3 tipos de clientes que existem, 3 tipos de pacientes. Aquele que precisa de tratamento e quer fazer já, e já está procurando, é aquele que vai lá no Google, já está procurando, é um grupo muito pequeno. Corresponde a um grupo bem pequeno de pessoas que estão por aí, que são potenciais pacientes seus. Um grupo pequeno. E para esse grupo, basta fazer um panfleto. Então, o que eu falei aqui sobre panfletagem nas redes sociais, ou panfletagem física mesmo, o panfleto funciona para esse pequeno grupo. E todos os dentistas que divulgam, praticamente todos, quase todos, estão fazendo uma divulgação para esse grupo só que está procurando, que sabe que precisa, que já tem consciência que precisa de tratamento. Só não encontrou ainda o dentista. Então, aquele que aparecer já vai atrair a atenção, possivelmente ali, para um agendamento de consulta. Só que esse grupo é pequeno e a concorrência ali é grande. E a gente está falando aqui num tipo de divulgação que acelera o seu 25 em 1, que acelera você alcançar um faturamento de R$25 mil no seu consultório no mês, por cadeira odontológica. Então, se você ficar restrito a esse tipo de divulgação, você vai estar competindo, você vai ser igualado, você vai ser comparado com outros dentistas que estão fazendo o mesmo tipo de divulgação, que é a panfletagem. Então, esse grupo, como eu falei, é pequeno, de pessoas que já sabem que precisam e que querem agora. A gente sabe disso. São poucos pacientes que, nossa, eu preciso fazer uma consulta de prevenção, eu preciso agora, eu quero, para mim isso é urgente. Então, esse aqui tem urgência em fazer. Então, é fácil atrair a atenção dele. Só que não, porque é um grupo pequeno e ele está vendo outros anúncios por aí também. Ele vai lá no Google e acha lá anúncio, né? Anúncio ali patrocinado de vários dentistas. Então você está competindo por esse grupo pequeno aqui. Aí tem um grupo um pouquinho maior, que é mais ou menos o dobro do tamanho desse. Então é um pouco maior. A proporção é 1:2, que sabe que precisa do tratamento, mas não vai fazer agora. Tá procrastinando, tá empurrando com a barriga. Nossa, eu sei, desde antes da pandemia, já faz quase um ano isso, né, que a gente está vivendo aqui. Tem pacientes que iriam começar um tratamento lá atrás com o dentista e que adiaram e que não começaram. Por questões de ficar em casa, por questões financeiras, com medo, muitas vezes não perderam o emprego, nada disso, mas estão com medo de investir ali no tratamento. Medo da situação piorar, medo de perder o emprego, não sei o que vai acontecer. Nessa insegurança aí, tá segurando o dinheiro para não investir no tratamento odontológico. Então esse grupo, olha só, ele sabe que precisa de tratamento, é um grupo bom. Por quê? Porque ele tem consciência, ele sabe que precisa, mas ele não vai fazer agora. Então, se você fizer uma divulgação sobre um determinado procedimento, uma necessidade, na verdade, uma divulgação sobre uma necessidade que uma pessoa pode ter e que você resolva dentro da sua área e que traga urgência, porque esse público precisa da urgência. Além dele ver você e se lembrar de que ele precisa, às vezes ele esqueceu, preciso sim do tratamento, mas o tempo foi passando e esqueceu. Então, além de você despertar essa lembrança na cabeça dele, você precisa despertar a urgência. Então, existem várias estratégias de você determinar ali uma urgência para um tipo de tratamento. Vou dar alguns exemplos aqui. Uma urgência na periodontia. Então, um problema comum que as pessoas têm é sangramento gengival, é mau hálito, por exemplo. Mau hálito
vindo, e a pessoa que tem mau hálito, alguns sabem, outros não, mas vamos considerar aqui que a pessoa sabe que tem já há algum tempo. Isso incomoda ela um pouquinho, mas ela nunca foi procurar tratamento e sabe que teria que ir a um dentista. Então, ela sabe que precisa de tratamento, mas não agora. Vai deixando para depois. E aí, quando você fala numa divulgação sua, escreve ou fala num vídeo, né? Mas pode ser por escrito, pode ser nas redes sociais, repito aqui, pode ser num folder, pode ser numa revista. Quando você fala do que pode estar causando esse mau hálito, então fala sobre o mau hálito, que é um problema sério nas pessoas, que muitas pessoas não sabem que tem mau hálito, né? Mas as que sabem podem estar com um problema de sangramento gengival. Estou colocando aqui mais ou menos ali um conteúdo. Então, quando você escova os dentes, tem algum ponto, algum lugar na sua gengiva que frequentemente sangra? Sangra um pouquinho ou sangra bastante? E isso pode estar causando mau hálito. E esse sangramento pode, com o passar do tempo, fazer você perder o dente. Então, quando você traz aquela questão da perda, do medo, você trabalha o medo na pessoa e que é preciso tratar agora para evitar que esse mal maior aconteça, esse mal irreversível aconteça, a perda de um dente, porque é irreversível, mesmo fazendo o implante, não tem como ter o dente saudável de volta ali. Então você traz a consciência para aquela pessoa de que ela precisa ver isso com urgência. Então, para aquela pessoa que tem mau hálito, ela sabe que tem mau hálito, e aquela pessoa que tem um sangramento gengival, e ela sabe que tem, porque é a boca dela, ela escova dente ali 3, 4 vezes por dia, você colocar essa urgência, colocar um medo nela, porque é real, a gente não está enganando ninguém. Você desperta o interesse dela tomar uma atitude, uma ação mais rápido. E aí no final ali da sua divulgação, do seu texto, do seu vídeo, você dizer, procure com urgência um especialista. Procure com urgência um dentista capacitado para atender, para resolver esse problema. Capacitado para resolver o problema. Então, Carla, mas eu não sou especialista. Não precisa colocar ali, procure um especialista. Pode colocar ali, procure alguém capacitado. Alguém não, um dentista capacitado em resolver esse problema. E aí, você está falando ali, é você que está escrevendo, tem o seu nome embaixo, tem o seu contato embaixo. Se for nas redes sociais, não coloque o seu contato, não precisa. Porque nas redes sociais tem a área ali de comentários embaixo. Quem quiser saber mais sobre o assunto, vai escrever para você. Vai te mandar um direct. Mas se for num folder, num flyer, coloque ali pequenininho. Puxa, e a pessoa leu ali, nossa, tá lá às vezes num consultório médico e se interessou, guarda aquele flyer na bolsa e depois liga para você ou te manda um WhatsApp. O que você fez? Você pegou um problema que as pessoas têm, muito comum, que elas sabem que tem, que elas percebem nela que tem, não precisa nenhum dentista ter falado que ela precisa de algum tratamento para aquilo, elas sabem que tem aquele problema, e você trouxe a consciência para ela da urgência no tratamento. E tudo que é urgente, não é? Quando a gente fala, não, é até hoje, quando a gente tem um prazo para entregar alguma coisa, é hoje. Então, é urgente que isso termine, tem uma deadline. Então, não é só a dor que é urgente. Quando a gente coloca o problema que a pessoa pode ter, se não fizer o tratamento agora, isso se torna urgente. Não que ela que seja algo de vida ou morte, nada disso. Mas ela pode perder um dente, né? O filho pode sofrer. Então, na odontopediatria, por exemplo, que é uma das áreas foco das minhas clínicas, a gente trabalha muito com a urgência da prevenção da criança, muito com a urgência na ortopedia. Então, o tratamento ortopédico, ele é urgente. Ele tem uma fase curta em que ele traz resultado.
passou daquela idade, praticamente acabou a possibilidade de correção. Daí a criança, o adolescente, vai precisar fazer uma cirurgia ortognática. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está trazendo urgência. É urgente. Muitas vezes a mãe leva o filho, olha só, no odontopediatra, e o odontopediatra fala assim, olha, é bom, já está na idade de passar numa consulta com o ortodontista. Eu acho até que é bom, tem aqui um probleminha, tem uma mordida cruzada. Vamos dar um exemplo prático aqui para os ortodontistas. Tem ali uma mordida cruzada, passa lá numa consulta com o ortodontista. Tá, daí a mãe vai embora e a mãe pensa, nossa, mas meu filho é tão pequeno, só tem 7 anos. Será que já precisa de aparelho? Eu acho que eu vou esperar. Ou seja, não se criou aquele sentimento de urgência na mãe. E tem urgência. Existe um prazo, existe um limite para uma correção muito mais fácil dessa maloclusão. Passada determinada idade, já vai ficando mais difícil, com resultado pior e mais sofrido para a criança, para o pré-adolescente ali. Só que, se a mãe não sabe disso, ela não procura um profissional, muito difícil. E aí, quando você encontra essa mãe, quando você fala com ela, eu repito, pode ser vídeo, pode ser escrito, pode ser rede social, pode ser numa revista, pode ser num flyer. Existem 18 canais diferentes de atração de pacientes que eu ensino para os dentistas. E quando você usa esses canais e traz a urgência e explica por que esse tratamento é urgente para aquela criança, aí aí chama a atenção daquela mãe, que já sabia que precisava levar o filho, mas que estava deixando o tempo passar. Agora não, será? Quanto será que vai custar isso? Será que eu vou gastar com isso agora? Puxa, mas ele é tão pequenininho, coitadinho, já usar aparelho. E aí vai deixando. E você perde a chance de trazer esse paciente para o seu consultório, que precisa, tá? E quando eu falo aqui em divulgação, é uma divulgação íntegra, é uma divulgação honesta, é uma divulgação que os dois lados ganham, porque você está falando sobre algo que o paciente precisa, sobre um problema que ele tem e que precisa resolver, e você sabe por que precisa resolver. Muitas vezes a pessoa que não é dentista, ela não sabe o tamanho, a dimensão que tem um tratamento para ela naquele momento. Que problemas futuros isso pode evitar? Ela não sabe. E eu não vejo praticamente nenhum dentista falar sobre isso. Quais são as consequências negativas de não fazer o tratamento? Muitas vezes ficam restritos a falar só sobre as vantagens, só sobre os benefícios, que é legal, muito importante falar dos benefícios do tratamento, que também poucos dentistas fazem isso. A grande maioria só fala de tratamento, só da técnica, do material usado, só fala do tratamento. E não dos benefícios para a vida do paciente, não dos benefícios, das vantagens para a vida dele, para a qualidade de vida dele. Só fala de técnica, de corrigir a maloclusão, de corrigir isso, de fazer o implante, a técnica do implante. Porque é uma técnica e um nome todo diferente, acha que isso vai fazer com que o paciente fale, puxa, esse dentista é bom, nossa, olha que nome difícil. Quanto mais difícil for o nome, pior, mais a chance de perder aquele paciente. Então, quando você fala sobre os benefícios, as vantagens e das consequências negativas de não fazer aquele tratamento, aí a sua chance aumenta muito mais, numa divulgação e na hora de fechar o tratamento também. Por quê? Porque as pessoas tomam uma ação por 2 razões principais, ou por desejo ou por medo. Só que o medo é muito mais poderoso, né? O desejo, a pessoa tem um desejo, ela pode ficar ali com aquele desejo uma vida inteira e não fazer nada a respeito. Agora, o medo, ela precisa fazer alguma coisa a respeito, porque o medo traz um sentimento muito ruim,
A gente está vivendo um momento de medo e é um sentimento péssimo. Então, quando você desperta esse sentimento ruim na pessoa, só que você diz, procure um dentista capacitado para resolver isso, opa, você gerou medo e você trouxe a solução. E aí ela vai querer agendar uma consulta com você. Muito mais do que ir lá no Google e procurar um outro dentista, ir lá no Instagram e tal, pedir uma indicação. Não, é você que está dando aquela informação. Foi você que estruturou essa divulgação. Porque, veja, divulgar o seu consultório, divulgar você, divulgar o que você faz, não é qualquer coisa. Não é de qualquer jeito, né? Você pode estar pensando assim, Carla, mas isso dá muito trabalho. Tá, mas quer coisa fácil? Vai fazer panfleto. Acho que nem panfleto é fácil. Mas quer ter resultado? Quer ter resultado? Então faz direito. Faz do jeito certo. É a mesma coisa na odontologia. Quer fazer uma reabilitação oral top? Que traz resultado, qualidade de vida, satisfação, estética, função e tudo para o paciente? Precisa aprender, precisa fazer, começar a fazer. As primeiras não vão sair boas, não, né? No começo é complicado. Até que vai melhorando, buscando cada vez melhor. Puxa, isso aqui não ficou bom. Dentista faz isso na parte técnica. Isso aqui não resolve, não deu muito certo, não gostei. Chega um próximo paciente, eu vou fazer melhor, eu vou estudar mais, eu vou ver qual técnica usar. E aí chega na hora de divulgar o consultório, vamos fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode até fazer qualquer coisa, mas não espere grande coisa. Se você faz qualquer coisa, você vai ter qualquer resultado. Qualquer um. E não pode reclamar, certo? Não pode reclamar. Agora, se não faz nada, aí piorou. Piorou, porque tá no zero. Tá fazendo nada. Aí quer ter uma agenda com mais pacientes? Quer ter uma agenda cheia? Quer chegar no 25 em 1? Quer aumentar o faturamento? Não vai conseguir, né? Isso é claro. Então, esse é um segundo grupo, tá? Então, é um segundo grupo. Aquele que sabe que precisa do tratamento, até sabe que precisa de um dentista para resolver algum problema, mas não agora, tá? Empurrando com a barriga. E tem um terceiro grupo que é muito maior, que é formado por pessoas que não sabem que precisam, mas precisam. Então, esse grupo é muito maior. Então, em que proporção, Carla? Isso é baseado num livro, tá? É o Oceano Azul, se alguém quiser procurar essa proporção. E isso vale para qualquer negócio, não só odontologia. Então, como eu falei, é uma proporção de 1 para 2. Então, vamos supor que aquele grupo que já tem a necessidade agora, que já está procurando, que eu falei que é o menorzinho, vamos colocar aqui, supor que seja 5% dos seus potenciais pacientes, 5%. O segundo grupo, que é o que precisa, sabe que precisa, mas não agora, 5% era o primeiro, é 10%, então é 1 para 2. Então vamos supor que aqui seja 5%, aí 10%, que é um grupo um pouco maior, o que sobra? Sobra 85%. Então 85% dos seus potenciais pacientes, aqueles que estão aí por aí na sua cidade, andando aí de um lugar para o outro, estão em casa ou não, 85% deles não sabem que precisam de você, mas precisam. Então, quantas pessoas não sabem? Vou dar um exemplo muito básico aqui. Quantas pessoas não sabem que precisam ir regularmente ao dentista para uma consulta preventiva? E por quê? Carla, isso todo mundo sabe. Não. Mas por que precisam? Qual realmente é a grande vantagem para ele, para a vida dele? Qual é a vantagem para a vida dele? Não é porque os dentistas recomendam. Mas e daí? Ele vai ter que pagar por isso. Então ele precisa ter uma vantagem, ele precisa saber disso. Ele precisa saber por que ele precisa ir ao cirurgião dentista, por exemplo, a cada 6 meses e deixar lá X reais, sei lá, 200 reais. Por quê? E ninguém fala isso para ele. Por exemplo, a mãe que tem um filho pequenininho, classe 3. Quem é ortodontista aqui sabe o que é classe 3. É uma maloclusão que precisa ser corrigida
que só pode ser corrigida com eficiência. Se for uma classe 3, maxilar, se for mandibular, não. Mas se for maxilar, que precisa ser corrigida cedo, precocemente. E precocemente mesmo, a criança aí com 4 aninhos, 5 anos, é a idade ideal. Quanto antes, melhor. Depende aí da colaboração da criança, mas quanto mais cedo, melhor. E alguma mãe, algum pai sabe disso? Não. Algum pediatra sabe, tem essa ideia? Não. Muitas vezes a criança é queixudinha aqui, a mãe acha que não, é bonitinho. Ah, porque meu tio também é assim. Isso muitas vezes é familiar. Então, quando você fala, você tem uma comunicação direcionada mais específica para um determinado problema e você traz a consciência da pessoa que ela pode ter aquele problema e que você pode ajudar, que um dentista aí, no caso você atrai a atenção dela e por reciprocidade, é você que está falando, é você que está dando a informação, ela fica inconscientemente ali agradecida a você e vai querer agendar uma consulta com você, não vai procurar um outro, é você que está falando, é você que está contando que já tratou um caso parecido, por exemplo. Então, você pode usar na sua divulgação, você deve, histórias. Você atende paciente todo dia, então quanta história para contar você não tem? Quanta história sobre aquele determinado problema? Fale sobre os principais problemas que levam os pacientes ao seu consultório. É simples assim. Eu não digo que é fácil, mas é simples assim. Qual é o problema que a pessoa tem? Imagine se você tem um problema e você vê um profissional falando sobre ele e sobre a solução dele. E é algo novo para você, que você gosta e que você realmente precisa resolver, mas não imaginava que aquele profissional pudesse te ajudar. Então, existem problemas que as pessoas têm e que elas não imaginam que um cirurgião dentista pode ajudar, pode resolver. E eu digo ajudar porque às vezes não resolve 100%, mas já melhora demais a qualidade de vida daquela pessoa. E existem problemas que as pessoas têm que elas nem sabem que têm, nem imaginam que têm. E aí você fala sobre eles. Então, vou dar um exemplo aqui. Quem tem apneia e não sabe que tem apneia. Não sabe que tem apneia. E o dentista, vamos considerar aqui alguém que faz esse tipo de tratamento. Quando faz uma divulgação, quando fala sobre um problema de acordar várias vezes à noite. Então, qual é o problema que a pessoa que tem apneia tem? Quem tem apneia não sabe que tem apneia, até fazer um exame. Ou se o parceiro ali que dorme junto falar para ele, falar, olha, né, à noite você para de respirar, me dá uma aflição, vamos tratar disso. E aí vai descobrir. Mas é um problema que muitas vezes a pessoa não sabe que tem. Só que decorrente desse problema, ela deve ter um outro. Então, quem tem apneia, possivelmente acorda várias vezes durante a noite. O seu sono não é bom, acorda várias vezes durante a noite. Pode ser que você tenha apneia. Já ouviu falar sobre isso? E aí você fala sobre o problema, sobre a qualidade de vida. A pessoa acorda cansada, não dorme direito. Dos riscos. Lembra que eu falei das consequências negativas de não tratar? Quais são os riscos de não se tratar a apneia? Existem riscos. Então, o que eu quero falar aqui é o seguinte, resumindo tudo. Existem 3 tipos de clientes. O maior grupo é aquele que sabe que tem um problema, mas não sabe que você pode ajudar, né? Não sabe que precisa de você, não sabe que é um problema que o dentista pode ajudar, né? Não faz ideia. É um grupo enorme, cerca aí de 85% dos seus potenciais pacientes. E que aquele grupo menorzinho ali de 5% é para ele que a grande maioria dos dentistas está fazendo a sua divulgação. É para ele. Então, se você quer acelerar o seu 25 em 1, se você quer chegar mais rápido, para quem você vai divulgar? E como que eu aprendi isso? Eu comecei lá atrás fazendo como? Eu precisava de mais pacientes, eu tinha que aumentar o meu faturamento. E eu não sabia como. Então, o que eu fiz? Fui buscar parcerias. Eu preciso de indicação. Não tinha rede social, tá? Só para
contextualizar. Não existia isso aqui. Não tinha celular, não tinha smartphone, nada, né? E aí era no offline mesmo, tudo offline. Lista telefônica, não tinha Google. Eu botei uma pastinha plástica embaixo do braço, com algumas imagens do meu consultório, o que eu fazia, que benefícios eu levava ali para os meus pacientes. Impresso ali em folha sulfite, numa folha A4 sulfite, coloquei ali nos plásticos, pasta plástica, tá? Era uma pastinha cor de laranja, coloquei embaixo do braço e fui. E fui procurar outros dentistas, fui procurar médicos, com áreas que tivessem a ver comigo. Profissionais que atendessem o mesmo público que eu, né? Então, no início, foi isso que eu fiz. Então, eu fui buscar parcerias com pessoas que atendiam o mesmo público que eu, para que eu pudesse aparecer e mostrasse que problema eu resolvia dos pacientes. E isso funcionou muito bem lá no meu começo, porque era um dos canais de atração de pacientes que eu precisava de menos investimento. Então, podia ter feito outdoor? Podia, mas era caríssimo. Revista, televisão, cheguei a ver, mas era muito caro. Imagina, entrar ali num horário nobre da televisão, de uma emissora, então eu não tinha condição para isso. Então, o que é que eu fiz? Sem saber que eu estava fazendo isso, né? Então, foi quando eu comecei a aumentar o meu faturamento, que eu comecei a entender qual era o caminho de chegar no meu 25 em 1, que eu comecei comigo, depois eu ensinei isso para outros dentistas, que hoje, aí, em plena pandemia, estão ultrapassando os 25 mil no mês. Então, o que eu fiz? Eu apareci para as pessoas que eu queria. Então, eu fui fazer parcerias com profissionais afins, né, que atendiam o mesmo público que eu também queria, e dando informações, falando sobre problemas que eles poderiam ter. Ou seja, eles estavam ali no consultório médico, eles não estavam procurando um dentista ali, uma odontopediatra, uma ortodontista, não. Mas tinha a minha divulgação ali. E o que eu falava ali? Que público era aquele? Possivelmente, lembra dos 85%, que é o maior grupo das pessoas que nem sabem que tem um problema, mas tem? Que nem sabem que precisam de tratamento, mas precisam? Então, eu peguei informações relevantes falando de problemas possíveis que elas poderiam ter e que eu resolvia. E sem saber ainda na época, depois eu fui descobrir, eu fui estudar e descobri que eu estava justamente falando com esse grupo. E aí eu comecei a atrair pacientes para o meu atendimento e foi uma das formas de aumento de faturamento. Foi uma das, né? Porque um dos pilares é a atração de pacientes. Aí tem depois mais 2 pilares. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui? É que a divulgação que acelera os seus 25 mil no mês é uma divulgação que fala com um grupo grande de pessoas. Só que existe uma comunicação certa para isso. Para você conseguir falar com elas. Para você conseguir atrair a atenção delas. Para você conseguir atrair o interesse delas em você. Senão, o resultado seu é pequeno. A divulgação é ineficiente.